E a culpa, desculpa te falar, é só sua, beleza? A irresponsabilidade é sua. Será que o problema é a igreja ou é a sua falta de Bíblia? Eu te pergunto isso porque é o seguinte, existem pessoas que são feridas pela igreja e óbvio que a gente não vai negligenciar isso. A igreja fere e eu peço perdão por isso. Eu, como igreja, eu já feri pessoas, obviamente. Eu tenho que te pedir perdão por isso. Mas, às vezes, você ficou muito tempo num lugar ruim sem perceber que existiam manipulação, abuso de autoridade, porque você não conhece a Bíblia. A Bíblia, ela nos instrui a respeito do que é uma liderança saudável, do que é o papel da liderança, do que é a vida dos pastores, né? O que o pastor deve ter para ter ali o título de pastor, para ser reconhecido como pastor. E tudo isso a gente tem na palavra do Senhor. Mas como que a gente vai discernir se a gente não conhece a Bíblia? Então, sem a Bíblia, a gente não tem parâmetro de como é uma igreja saudável. E muito dos abusos que talvez você sofreu, eu não vou falar isso, mas eu vou ter que falar. Talvez a culpa é sua. E eu sei que chega uma hora que a gente entra no mimimi, ai meu Deus, o pastor me chateou, ai meu Deus, o pastor não me cumprimentou, ai ó céus, ó vida, por que me desamparaste, né? Aquela melancolia que Davi era um cara da hora para fazer também, às vezes a gente entra nesse lugar, mas a maioria das vezes a responsabilidade é nossa. Por não conhecer a palavra do Senhor, a gente não consegue ter um termômetro do que é um lugar saudável. E a gente permite e aceita muitas coisas por não conhecer a Bíblia. Então, o que é pior ao longo da trajetória do cristão não é ele permanecer nesse lugar. É ele permanecer nesse lugar e no final falar que foi enganado. Porque enganado você não foi. Você só não tinha conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. E é nesse lugar também da igreja que fere e que machuca. Então, uma das coisas que eu leio e eu penso, né, quando eu li ali Atos 17, os bereanos, eles colocaram em xeque aquilo que Paulo e Silas ensinaram. E eu vou ser bem franco com você, Paulo escreveu quase 50% do Novo Testamento, ele teve a sua teologia colocada em xeque. E hoje você não quer colocar o pastor, que começou há um ano, que fez um curso online, que formou num seminário, você não quer colocar o que ele ensina em xeque, ou que sua liderança, o seu líder falou, olha, você tem que fazer isso aqui, por isso. Cara, se você não tiver Bíblia, você vai continuar dentro de uma comunidade que vai te ferir. E a culpa, desculpa te falar, é só sua, beleza? A irresponsabilidade é sua. Então, hoje, é muito mais por apatia, negligência bíblica, do que, de fato, aquilo que acontece dentro das igrejas. Repito, igreja sim, ela fere, mas nem 100% das vezes a culpa é da igreja. Às vezes é só a sua falta de leitura.